Camarão na Moranga, de Idovino Cassol Júnior. As grades rangiam com o peso do tempo e da desesperança. A cela era pequena, fria e úmida, um cubículo sufocante onde os dias se arrastavam com correntes enferrujadas. Lá dentro, um homem esperava pela morte com a serenidade de quem nunca esteve realmente vivo. Nunca foi um homem de decisões. Boca mole era como o chamavam. Alguém que navegava pela vida sem jamais tocar o leme, seguindo sempre as correntes impostas por outros, como um telespectador observando a trama de sua própria existência. E olha que ele tentou. E quando não conseguia, acreditava que tinha outras qualidades para compensar. Ledo engano, era um boca mole. Certa vez disseram a ele que ele era católico, então ele se apegou àquela religião. Acreditava em anjos da guarda e santos, mas achava que estava fazendo algo errado para que essas figuras não lhe amparassem. Ensaiava discussões com seu cachorro labrador, mas nunca as colocava em prática com um ser humano. No trabalho, o faziam assumir tarefas que não eram suas. Pagou pensões que não eram suas. Comia lanches cujo pedido vinha errado, só para não discutir. Tinha dias que até achava que seu calvário era uma virtude, como o pobre Jó da Santa Bíblia. Ele nunca fora vilão, mas também nunca se atrevia a ser herói. Certo dia, alguém cometeu um crime terrível e, quando a investigação se equivocou em alguma etapa do processo, o boca mole se tornou o principal suspeito. Quando a acusação caiu sobre ele como uma tempestade implacável, não soube reagir. Era inocente, mas a inocência não gritava, apenas sussurrava enquanto era esmagado pelo ruído das vozes poderosas. O crime não era seu, mas a culpa lhe foi colocada como um adereço que aceitou com a passividade costumeira. O advogado, bonachão, com o nariz avermelhado e cheiro de álcool em seu hálito, o conduziu para admitir a culpa, para tentar uma redução de pena. Foi um fiasco. Agora, sua sentença final aguardava. A execução marcada para breve, os preparativos já em curso. Haveria até uma plateia para assistir seu último suspiro, parentes da vítima. No corredor da morte, ele ainda tentava argumentar sua inocência, embora a fúria dos outros o mantivesse retraído. Gritos e pontapés. O padre praticamente lhe obrigou a rezar por seus pecados. Estes que eram, provavelmente, de outra pessoa. E ele rezou. Quando o carcereiro finalmente perguntou se ele gostaria de pedir uma última refeição, ele sorriu. Não um sorriso nervoso ou piedoso, mas um sorriso genuíno, quase travesso. Camarão na moranga, respondeu sem hesitar. Os guardas trocaram olhares curiosos, mas anotaram o pedido e cumpriram sua parte. O prato chegou quente e cheiroso, sua aparência cremosa e abundante, o aroma que parecia envolver a cela toda. Ele comeu devagar, cada colherada um ato de desafio e redenção. Ele sabia e sempre soubera. A alergia era severa, um mal escondido que trazia a promessa de uma morte rápida e impiedosa. Mas, pela primeira vez, ele estava no comando. Decidiu, com a firmeza que jamais conhecera, como tudo terminaria. Enquanto a garganta inchava e o ar se recusava a entrar, ele sentiu o peso de toda aquela vida vazia se dissipar. O mundo escurecia, mas ele o abraçava com uma paz inesperada. Morreria do seu jeito, sem pedidos de clemência ou protestos inúteis. Morreria como quis. Seu sorriso permaneceu mesmo após o último suspiro. Aquele sorriso de alguém que, por fim, havia tomado uma decisão. De alguém que escolheu o próprio fim quando todos os outros haviam planejado fazê-lo por ele. Fizeram de tudo para trazê-lo de volta. Tentaram ressuscitar para que fosse executado da maneira como queriam, pelo método escolhido por eles. Mas era tarde demais.
Sua vontade, pela primeira vez, se impôs sobre o mundo. E foi assim que morreu um homem que nunca viveu, mas em seus últimos segundos, ele foi o único comandante de sua própria história. Esse é o projeto A Voz do Bugio, dividindo ideias, multiplicando histórias. Nos siga nas redes, @equipebugio para nos conhecer melhor.